E aí, pessoal? Tudo pronto para a gente mergulhar a fundo em mais um tema aqui na The Deep Dive. Hoje a gente vai explorar algo que é presente em tudo que a gente faz, pensa, sente. A fé. A fé. Exatamente. E para esse mergulho a gente tem um texto super interessante chamado A Fé é o firme fundamento e a certeza no invisível absurdo. Essa aí, muita gente, né, associa a fé com religião, ir no templo, seguir rituais. Será que é só isso? Boa pergunta. A gente já começa o texto com uma definição poderosa. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Uau, quanta coisa pra gente desvendar, hein? A gente já vê de cara que essa definição vai muito além do que a gente costuma ouvir por aí. Parece que fé não é só acreditar em algo, mas ter uma base sólida pra essa crença mesmo sem ver. Tipo, a gente não vê o vento, mas sabe que ele existe, né? Perfeito. E o texto já começa desconstruindo a ideia de que a fé é uma crença cega baseada em ilusões ou achismos. Muita gente confunde fé com otimismo, né? Tipo, vai dar tudo certo. Mas o texto mostra que a fé autêntica se baseia em algo muito mais profundo. E aí o texto questiona se tentar barganhar com Deus, sabe? Através de sacrifícios, boas ações, seria uma demonstração de fé genuína. Essa é uma questão que muita gente se pergunta. E o texto vai direto ao ponto, usando a primeira carta de João, capítulo 5, versículos 4 e 5. E o que diz esse trecho? Ele mostra que a verdadeira fé é um dom de Deus, concedido àqueles que nascem de Deus. É essa fé que nos capacita a vencer o mundo. Caramba. Então a gente já pode descartar a ideia de que a gente merece a fé ou que a gente a conquista pelos nossos próprios méritos, né? Exatamente. E logo em seguida, o texto cita Romanos, capítulo 10, versículos 16 e 17, e fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Mas será que basta só ouvir? Ótima pergunta. E o texto já responde isso pra gente, fazendo uma distinção crucial entre simplesmente escutar e realmente assimilar a mensagem. Entendi? É como se a gente tivesse que ouvir com atenção de coração aberto. É isso aí. E é o Espírito Santo que nos capacita a compreender e acolher essa palavra, e a partir daí a fé genuína vai crescendo em nós. Nossa, que interessante. O texto nos leva a uma autorreflexão, né? Será que a gente está realmente vivendo na fé ou só seguindo o sistema religioso? O texto nos convida a fazer essa análise citando 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. A gente tem que se questionar, né? Se estamos vivendo de acordo com a fé que professamos. E Hebreus, capítulo 11, versículo 6, complementa essa ideia, dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a base para um relacionamento verdadeiro com Ele. Faz todo sentido. Mas o que mais me impactou no texto foi a ênfase na fé como algo permanente, não só para momentos difíceis. Em Judas, versículo 3, somos incentivados a lutar pela fé que foi entregue aos santos. Verdade. A fé não é só um recurso para momentos de crise, mas um alicerce para a nossa vida. É como se a fé fosse uma bússola que nos guia em todos os momentos, nos bons e nos ruins. E para a gente finalizar essa primeira parte do nosso mergulho, o texto nos apresenta Pedro capítulo 1, versículos 5 a 7. O que diz esse trecho? Ele nos incentiva a adicionar à nossa fé virtudes como a perseverança, a piedade, o amor fraterno. Ou seja, a fé verdadeira se manifesta em ações, né? Não fica só na teoria. Exato. A gente vê que a fé autêntica é um presente de Deus, não um fruto do nosso esforço. E é a partir dessa fé que a gente começa a desenvolver virtudes e viver de forma mais plena. Que incrível. A gente viu que a fé autêntica é muito mais do que imaginávamos. Com certeza. E na próxima parte a gente vai se aprofundar ainda mais nesse universo da fé, descobrindo como ela pode transformar nossa vida na prática. Fiquem ligados. De volta para a segunda parte do nosso mergulho aqui no The Deep Dive. A gente está explorando a fé com base no texto A Fé é o firme fundamento e a certeza no invisível. Isso aí. A gente viu na primeira parte, né, que fé não é mágica, não é só desejar algo com muita força. A gente viu que fé autêntica é um presente de Deus. E o texto continua desconstruindo a ideia de que ter fé se resume a práticas, rituais, como se a gente pudesse negociar com Deus. Tipo fazer promessas, sacrifícios, essas coisas. Exatamente. O texto até usa a analogia de um placebo, lembra? Lembro sim. É como se a pessoa achasse que melhorou por ter feito algo, mas a mudança real veio de dentro. Isso. A fé verdadeira não depende dessas coisas externas para se manifestar. É uma mudança que acontece no nosso coração, lá no fundo. E o texto fala que essa mudança acontece quando a gente ouve a palavra de Cristo com os ouvidos da alma. Como a gente faz isso na prática? Boa pergunta. O texto nos convida a examinar nós mesmos. A gente está realmente vivendo na fé ou só seguindo um sistema religioso, regras, sem entender o significado? A gente tem que se perguntar. A minha fé está mudando a minha vida, as minhas atitudes. Exatamente. E o texto dá uma dica.
A fé autêntica se manifesta em ações, em virtudes que a gente vai adicionando a ela. Que virtudes são essas? O texto fala de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 7, não é? Isso mesmo. Ele fala da virtude, do conhecimento, do domínio próprio, da perseverança, da piedade, da fraternidade e do amor. Nossa, quanta coisa! É como se a fé fosse a raiz e essas virtudes fossem os frutos que nascem dela. Exatamente. A fé genuína é a base, o alicerce. A partir dela, a gente começa a manifestar essas virtudes em tudo que a gente faz. Mas como a fé nos ajuda a tomar decisões, a vida é cheia de escolhas e às vezes a gente se sente perdido, né? Verdade. Mas a fé autêntica nos conecta com Deus. Ela nos dá discernimento para entender qual o melhor caminho, qual a vontade de Deus para a nossa vida. Então a gente não precisa ter medo de errar, de fazer a escolha errada. É claro que a gente vai errar, às vezes, somos humanos. Mas a fé nos dá a tranquilidade de saber que Deus está no controle, que Ele nos guia mesmo quando erramos o caminho. E nos relacionamentos, como a fé pode nos ajudar. A fé autêntica nos ensina a amar de forma genuína, a perdoar, a ter compaixão. Ela nos ajuda a construir relacionamentos mais fortes, mais verdadeiros. A fé nos inspira a sermos pessoas melhores, né? Mais pacientes, mais compreensivas. Sem dúvida. E quando passamos por momentos difíceis? Todo mundo enfrenta problemas, perdas, tristezas. A fé nos ajuda a ter esperança, a não desanimar. É verdade. Em momentos assim, a gente pode questionar: cadê Deus? Mas o texto nos lembra que a fé autêntica nos dá força para continuar, para acreditar que dias melhores virão. Exatamente. A fé nos dá a certeza de que Deus está com a gente em todos os momentos, nos dando força para superar as dificuldades. Ele nunca nos abandona. Puxa, a fé autêntica é realmente transformadora, né? Ela muda a nossa forma de pensar, de agir, de se relacionar com as pessoas e com Deus. É isso aí. E na próxima parte a gente vai se aprofundar ainda mais nesse tema para entender como a fé pode nos guiar na prática, no dia a dia. Não perca. Chegamos na última parte do nosso mergulho sobre a fé aqui no The Deep Dive. A gente viu nas partes anteriores, né, como a fé autêntica é um presente, como ela nos transforma por dentro. É isso aí. E agora a gente vai ver como essa fé se manifesta na prática, no dia a dia. A fé não pode ficar só na teoria, né? Ela tem que se traduzir em ações, em atitudes. Exatamente. Lembra das virtudes que a gente falou lá em Pedro capítulo 1. Virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança. Sim, lembra? Piedade e fraternidade, amor. É isso aí. É como se a fé fosse a raiz e essas virtudes fossem os frutos que brotam dela. A fé genuína é a base. E a partir dela a gente começa a viver de forma diferente. Concordo. E essa diferença se manifesta em tudo que a gente faz, nas decisões que a gente toma, na forma como a gente lida com os problemas, nos relacionamentos. Falando em decisões, como a fé pode nos ajudar a tomar decisões mais sábias? A vida é cheia de escolhas e às vezes a gente não sabe qual caminho tomar. Verdade. É. Mas a fé autêntica nos conecta com Deus, ela nos dá discernimento para entender qual a vontade dele para nossa vida. Então a gente não precisa ficar ansioso, tentando controlar tudo. É claro que a gente vai errar às vezes, mas a fé nos dá a tranquilidade de saber que Deus está no controle, que ele nos guia. E nos relacionamentos, como a fé pode nos ajudar. A fé autêntica nos ensina a amar de verdade, a perdoar, a ter compaixão. Ela nos ajuda a construir relacionamentos mais fortes, mais sinceros. É como se a fé nos inspirasse a sermos pessoas melhores, né? Com certeza. E quando a gente passa por momentos difíceis, todo mundo enfrenta problemas, tristezas, perdas. A fé nos dá força para continuar, para ter esperança. É verdade. Em momentos assim a gente pode se perguntar, cadê Deus? É normal se sentir assim, mas a fé nos lembra que Deus está com a gente em todos os momentos, que ele nunca nos abandona. E essa certeza nos dá força para enfrentar qualquer desafio, né? Exatamente. A fé autêntica nos dá a certeza de que dias melhores virão, de que Deus está no controle de tudo. Puxa, que mergulho incrível a gente fez nesse texto sobre a fé. A gente aprendeu tanta coisa. É verdade. A fé autêntica é um presente que transforma a nossa vida, que nos liberta do medo, da ansiedade. Ela nos ensina a confiar em Deus, a viver com um propósito. E você, o que achou desse mergulho? Esperamos que essa conversa tenha te inspirado a fortalecer a sua fé, a viver de forma mais autêntica, mais conectada com Deus. É isso aí. Que a fé seja o alicerce para a gente construir uma vida melhor, um mundo melhor. Até a próxima!